te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café Comunhão. Hoje, dia 23 de maio, terça-feira. Nossa leitura e reflexão nessa manhã, Salmo 119, de 73 a 80. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. E aqui estamos juntos para mais um tempo de reflexão desses versículos da Palavra de Deus no Salmo 119. Que é todo dedicado justamente a esse livro tão precioso, a Palavra de Deus, que aqui no Salmo 119 é designado como mandamento, como lei, como preceito, ordenança, estatuto, testemunho, vários desses nomes, né, falando sobre essas variantes da Palavra de Deus. Tá? Então, a Palavra do Senhor, que é viva, verdadeira, que é fiel, e que o salmista, então, dedica todos esses mais de 170 versículos justamente a homenagear, a trazer à luz a importância dessa palavra na vida de todo ser humano. O salmista fala sobre a sua experiência e traz para nós essas verdades, né, para que possam ser vividas também por você e por mim, tá bom? Então que Deus possa nos abençoar no entendimento, né, desses textos, dessa palavra tão preciosa, tá bom? Salmo 119, então, de 73 a 80, fala sobre a experiência do salmista com a palavra de Deus, a sua experiência pessoal com essa palavra. E ele mostra que essa palavra é um exemplo a ser seguido. Então, a 10ª divisão de 8 versículos do Salmo 119 se inicia com a letra Iod, que significa mão. Então nós vamos de novo fazendo o nosso exercício aqui, né? Aleph, versículos de 1 a 8, boi. Bet, de 9 a 16, casa. Gimel, de 17 a 24, camelo. Dalet, de 25 a 32, porta. Re, de 33 a 40, casa, também. Vav, de 41 a 48, significado de prego. Zain, de 49 a 56, arma. Het, de 57 a 64, cerca. Tet, de 65 a 72, bolo de pão ou pacote. E agora Iod, que significa mão. Ok? O salmista amado ora então pedindo a Deus por bondade, né, e por misericórdia. Isso nós vamos ver nos versículos de 76 e 77, justamente para que os soberbos sejam envergonhados. Versículo 78, para que os crentes estejam sempre unidos. Versículo 79. E finalmente para que possam manter-se fiel à palavra de Deus. Versículo 80. Vamos ler já essas afirmações, esses desejos, esses alvos do salmista. Então esses são os desejos de alguém que foi duramente afligido, né, por cruéis inimigos e que se encontra com Deus, né, ou encontra em Deus, na sua palavra, em outros crentes, verdadeiros amigos, em quem ele pode então se refugiar, em quem ele pode se alegrar e motivar. Então vamos ver algumas coisas aqui mais detalhadas justamente em cada um desses versículos que nós temos do Salmo 119 a partir do versículo 73, tá? Onde ele nos diz justamente o seguinte. Ele começa aqui mostrando para nós essas verdades. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Tá? Então, ele diz que as mãos, né, do Senhor o fizeram. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Então, isso é uma verdade para cada um de nós. E aí o salmista pede inteligência para entender os mandamentos, entender aquelas
os mandatos de Deus, né? A sua lei, a sua ordem. Então o salmista se lembra de Deus como sendo o nosso Criador. E ele faz com uma atitude de referência, de gratidão, de afeição a Deus, pela maneira como ele entende que Deus criou todo o ser humano, inclusive a ele. Então, quando nós lemos o livro de Gênesis, né, no capítulo 1, nós vemos que Deus criou todas as coisas mediante a sua palavra, chamando então todas as coisas à existência. E quando ele descreve a criação do ser humano, né, nós lemos que ele formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou então a ser alma vivente. Então todo esse cuidado na criação do ser humano, né, se deve a alguns motivos. Primeiro, o fato de que o ser humano é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano foi criado como tal porque um dia o próprio Deus iria assumir a forma humana. Então, o corpo humano precisava ser capaz de acomodar a pessoa de Deus, né? De tal maneira que ele permanecesse 100% Deus e 100% homem. E para alcançar esses objetivos, Deus então se envolveu diretamente formando o homem do pó da terra. Adão significa justamente isso, né? Homem, Adamá, solo, ou então justamente o barro, né? E soprou-lhe nas suas narinas o fôlego de vida, é o que diz o texto bíblico. E é utilizado esse fôlego de vida, né, exclusivamente para os seres humanos e nunca para seres irracionais. Tá? Então, sendo Deus criador, a Bíblia se torna automaticamente o manual do fabricante para todos os seres humanos. Daí o pedido do salmista, né? Deus, você me criou, então agora, por favor, me ensine a viver, tá? Me dá inteligência para entender a tua palavra, os teus mandamentos, para ser orientado, dirigido, guiado pelo Senhor. Então o salmista deseja viver de acordo com os mandamentos de Deus, pois sabe que isso é o melhor para a sua vida. Ele também deseja que Deus lhe conceda a capacidade de compreender os mandamentos do Senhor e a capacidade de viver de maneira santa, de maneira prática, efetiva no seu dia a dia. Então esse é o seu pedido no versículo 73. Tá? E deve ser também o seu e o meu pedido, evidentemente. Devemos aprender aqui com o salmista e desejar a mesma coisa para cada um de nós. Os que te temem alegraram-se os que te temem alegraram-se quando me viram, porque têm esperado na tua palavra. Então, quando uma pessoa alcança a graça da parte de Deus para si mesma, ela se torna então uma bênção para outras pessoas ao seu redor. Então, os que te temem alegraram-se quando me viram. Tá? Então nós nos tornamos bênção na vida de outras pessoas, especialmente, né, se essa graça transformá-lo em uma pessoa mais inteligente e sábia concernente às verdades divinas, né, que são reveladas pela palavra de Deus. Então, porque tenho esperado na tua palavra, as pessoas então se espelharão em você. Bem sei eu ao Senhor que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade me afligiste. Ele já falou isso em versículos anteriores que nós já lemos. Então o salmista reconhece a justiça de Deus mesmo nas aflições pelas quais ele passou. Então, tanto mais o autor desse salmo, né? Se o autor desse salmo for o rei Davi, como nós já dissemos anteriormente. Não temos certeza se foi ele, mas se foi, então nós podemos entender o porquê dessas suas palavras. Então essa é uma verdade que muitos crentes não aceitam, né? O fato da correção, muitas vezes, da parte de Deus na nossa vida. Mas o Senhor deixa bem claro na sua palavra que ele corrige a quem ama e açoita todo filho a quem o recebe, né? Então, o verdadeiro e puro amor paternal de Deus, né, é que traz essa disciplina nas nossas vidas com o desejo de nos colocar justamente no caminho correto. Então, porque Deus nos ama, é que ele exerce a disciplina então sobre nós. Então, de fato, se estamos sem disciplina, não somos realmente, né, desejados pelo Senhor, somos largados, né, porque provavelmente não somos então filhos
É isso que nós observamos olhando para o texto bíblico, tá? Uma sequência lógica. Versículos 76 e 77. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu povo, né? Venham sobre mim as suas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Então, o salmista mesmo, passando pela aflição, ele não está desamparado. Ele pede a Deus que venha socorrê-lo. Socorrê-lo com a sua bondade. Deus é bom, nós já vimos isso também. O salmista possui absoluta confiança na bondade de Deus. E essa confiança está baseada justamente na palavra de Deus. Ele está se apegando a uma promessa específica de Deus. E como sabia que Deus é bom, né, tanto quanto ele é fiel, então ele aguardava dessa maneira, esperançoso, o cumprimento da palavra de Deus. Então a oração do salmista era conforme esta palavra do próprio Deus, tá? Então nós servimos um Deus que é compassivo, um Deus que é misericordioso, que é amoroso, tá? Então isso é muito importante de nós lembrarmos e termos em nossa mente, tá? Então o desejo do salmista de viver, né, se resume num só objetivo, né? Quero viver justamente pois a tua lei é a minha delícia, a tua lei me dá prazer, é o meu prazer, tá? É isso que ele está deixando claro aqui nesse texto. Versículo 78. Confundam os seus soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Então, os orgulhosos que nós já vimos também, os arrogantes, perversos, pecadores, né? São todos sinônimos aqui, descrevem todas as pessoas que não querem se aproximar ou andar com Deus, né? Conforme as normas que são estabelecidas pelo próprio Deus. Então, nós já vimos também isso em versículos anteriores. São pessoas cegas que acham que podem agradar a Deus, a um Deus santo, sem viver uma vida de santidade. Então, o salmista pede que Deus envergonhe os orgulhosos, porque o pecado do orgulho é algo realmente vergonhoso. Então, pessoas orgulhosas estão também em uma condição de fazer o mal a outras pessoas, especialmente pessoas inocentes. Então, o salmista acusa esse tipo de golpe baixo da parte deles. Mas Deus sempre acerta as contas com os orgulhosos, né? Mais cedo ou mais tarde. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, diz a sua palavra. Então, note que o salmista não procura se vingar dessas pessoas, ele deixa que essas pessoas sejam cuidadas pelo Senhor. Que Deus, então, possa intervir e agir, né, de forma corretiva na vida dessas pessoas. Aliás, não corretiva, né, mas de uma maneira justa e punitiva na vida dessas pessoas. Então, o salmista se concentra na lei de Deus e não na lei da vingança. Então, a pior coisa que os perversos podem fazer, né, conosco é nos afastar da devoção que nós devemos a Deus. E se eles não conseguirem isso, então eles perderam totalmente o espaço. Então volte-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Então o salmista anseia por comunhão com aqueles que temem a Deus, com aqueles que conhecem os mandamentos de Deus. Ele quer estar junto a essas pessoas. Nós não podemos nos dar ao luxo de perder a comunhão com os nossos irmãos na fé. Ele aqui fala sobre o seu povo, sobre a sua pátria, né? Que ele deseja estar junto a eles. Nós vimos por diversas vezes o desejo de que estivessem no templo, juntos, reunidos, louvando a Deus, adorando ao Senhor, cantando, né, esses salmos. Então aqui ele fala sobre tudo isso, sobre essa comunhão que é tão maravilhosa. Então esse é o motivo, né, da sua alegria e é o motivo de alegrar o coração de Deus, né? Porque Deus detesta justamente o contrário, né? Aqueles que trazem o mal, aqueles que fazem intrigas, aqueles que dividem os irmãos. Então só existe um motivo justificado, né, para nos afastarmos de outros que se dizem cristãos, né? Se eles se dizem cristãos e não são, tá? Então isso é muito importante. Então se essas pessoas estão andando de acordo com a vontade de Deus, estão andando no caminho do Senhor, nós estamos juntamente com eles. Mas se porventura se chamam cristãos, mas estão longe dos caminhos de Deus, estão em desacordo com a palavra de Deus, então nós vamos repudiar esse tipo de ação, de atitude,
e não vamos de forma alguma manter comunhão com eles, ok? Versículo 80, seja reto o meu coração nos seus estatutos para que não seja confundido, tá? Então, o salmista, ele termina os seus pedidos exatamente onde ele começou. Quer ser ensinado por Deus porque deseja ter um coração irrepreensível, tá? Seja reto o meu coração nos seus estatutos para que não seja confundido. Então, quando o coração está em paz, o que diz respeito à obediência aos mandamentos de Deus, tudo então vai bem, tudo irá bem, tudo continuará bem. Então, como salmista, a obediência aos mandamentos de Deus deve ser a nossa prioridade, a sua e a minha prioridade. Obedecer aquilo que Deus tem ordenado na sua palavra. Não é uma opção, não é uma sugestão, são ordens, e ordens devem ser obedecidas. Então, sinceridade e verdade são as únicas coisas que irão prevalecer no dia do juízo. Todas as demais coisas serão repudiadas. Então, os hipócritas, os pretensiosos serão envergonhados, tanto agora como também no dia do juízo, né? E serão envergonhados por toda a eternidade, tá? Então, que nossos corações eles sejam como o do salmista, irrepreensíveis, para que não venhamos a ser envergonhados no dia do Senhor, no dia em que ele vier, então, no dia que ele nos julgar pelos atos cometidos nesta vida, ok? Então, são esses 8 versículos que nós temos aqui do Salmo 119, que nos fala então sobre justamente esse cuidado, esse contato, né, maravilhoso, esta experiência pessoal do salmista com a palavra bendita do Senhor, tá? Então é sobre isso que ele fala, é sobre isso que ele escreve, é sobre isso que ele nos faz pensar e meditar. Então que seja esse o desejo do seu e do meu coração. Encerrando nessa manhã, nós devemos então reconhecer Deus como nosso Criador e a palavra de Deus como guia infalível acerca daquilo que é o melhor para nós. Então o Senhor nos criou e nos criou de uma forma tão pessoal, tão preciosa. Conhece cada um de nós perfeitamente. E temos a sua palavra que é um manual para nos conhecermos e conhecermos a Deus. Então isso é extremamente importante. Então esse conhecimento é adquirido através da vivência, convivência, leitura, meditação da palavra. Nossa esperança precisa estar centrada em Deus e nunca em nenhum homem ou circunstância. Todos passam, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Então, precisamos centrar a nossa esperança totalmente no Senhor, porque todos os demais são falhos, todos os demais são imperfeitos. Só o Senhor, então, é perfeito e pode suprir e direcionar a nossa vida de uma forma concreta, tá? Então não vamos nos afastar dessa verdade. Deus nos disciplina porque nos ama. Se estamos sem disciplina, é melhor reconsiderar essa condição, né? É melhor avaliar se realmente somos filhos de Deus, porque ele deixa claro que ele corrige a quem ele ama, e aqueles que não são corrigidos, ele diz que não são filhos, mas são bastardos. Isso está em Hebreus, né? Capítulo 12. Então não se esqueça de olhar bem para esses textos. E em último lugar, devemos entregar aqueles que nos prejudicam, né, nas mãos de Deus e não distrair, né, nos distrair das nossas devoções a Deus e da sua palavra, né, com um desejo de vingança para quem quer que seja, né? Qualquer tipo de vingança que você e eu podemos fazer é muito pouco comparado com a pesada mão de Deus sobre a vida dessas pessoas. Então deixe Deus cuidar delas, né? Não, por maiores que sejam as suas dificuldades e por mais que você esteja sofrendo ou tenha sofrido na mão de pessoas que tentaram prejudicar a sua vida,
né? Entregue-as nas mãos de Deus e deixe Deus agir e Deus cuidar, porque Deus é um justo juiz, tá? E Ele vai fazer muito melhor do que você poderia imaginar. Em último lugar, não devemos desprezar, em hipótese alguma, a necessidade de termos comunhão com os nossos irmãos, né? Não devemos, em hipótese alguma, nos esquecer disso, tá? Desprezar essa comunhão que nós podemos ter com todos os irmãos, com cada um dos irmãos. Isso é extremamente importante. Então, que Deus nos conceda, meus queridos, um coração que seja sincero e irrepreensível quando o assunto é obediência aos mandamentos de Deus, como aqui era o desejo do salmista. Que essa seja também a nossa oração e que nós possamos manter todo esse cuidado para com a atenção, a obediência a essa palavra que é tão preciosa e assim caminharmos, né, por essa vida tão difícil, mas na certeza de que o Senhor está conosco e que nós podemos refletir a glória do Senhor por onde quer que nós passemos, tá bom? Que Deus então possa abençoar a sua vida e você tenha uma boa terça-feira na graça e na paz do Senhor. Não se esqueça, terminando aqui então, compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas, dê o seu like, o seu joinha, né? Se inscreva se não é inscrito, ou então incentive outros, passe adiante essa informação, essa palavra que é tão importante, palavra essa que, como dissemos ontem também, ela é transformadora, tá? Ela é transformadora. Então, que você possa crer nisso e possa realmente ajudar, possa ser um praticante da palavra, ser aquele que realmente é um anunciador, uma testemunha viva daquilo que Deus tem feito na sua vida e pode fazer na vida de todo o ser humano, porque Deus ama a todos, mas Deus também é justo e não pode, em hipótese alguma, conceber o pecado, tá bom? Que Deus então possa assim nos abençoar e que nós possamos continuar firmes, trilhando os caminhos do Senhor e seguindo os conselhos da sua palavra, que é poderosa para nos transformar, é poderosa para realmente mudar a nossa vida e nos ajudar a cada dia a seguirmos o caminho do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe. Então vamos orar encerrando nessa manhã. Pai, obrigado por esse tempo juntos, pela tua palavra, dá-nos a tua direção, ó Deus, para todo esse dia e que nós possamos seguir os conselhos que acabamos de ouvir, a tua palavra transmitida pelo salmista, inspirado pelo Senhor, e que assim, ó Deus, nós possamos viver para o teu agrado e com uma experiência toda pessoal com a tua palavra, assim como o salmista teve. Oramos assim, pedindo por nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente, então, cada um de vocês. Tenham todos um bom dia, na graça e na paz do Senhor. E se amanhã Deus permitir, nós estaremos juntos mais uma vez, participando, então, desse tempo juntos e lendo, então, mais um trecho, né? Mais 8 versículos, então, que nós temos aí na palavra do Senhor, tá bom? A partir do versículo 81, então, até o versículo 89, tá bom? Que Deus possa abençoar-nos, então, e até amanhã, se Deus assim permitir. Pra te adorar foi que